Não existe a figura de Lúcifer no judaísmo. Sempre que eu falo isso, aparece um comentário e fala assim: ah, mas e o Satanás que aparece lá na história de Jó? Eu falo muito obrigado pela citação. Por quê? Porque aquele Satã que aparece na história de Jó, que aparece exatamente, como ser humano, é um verbo na realidade. A um palavra Satã, na realidade, significa opositor, desviador. É um ser que, de acordo com a nossa tradição... O diabo é o diabolos, o divisor. Ele tem uma função de colocar o ser humano em teste, etc e tal, mas ele não é um inimigo de Deus, porque Deus é absolutamente supremo e, de acordo com o judaísmo, ele nunca criaria uma criatura que se tornaria o seu pior inimigo e faria o mal para os demais. Aquele Satã que aparece em Jó, ele é claramente submisso ao Criador. O Criador fala, não toque na vida de Jó. O que o Satã responde? Ok. Outra questão interessante é que, de acordo com essa visão popular, que muitos irmãos, e eu repito, irmãos cristãos meus, perguntam, falam, mas Lúcifer é o Deus do mal, que está lá no inferno. Eu falo, bom, se ele está no inferno, e ele é o inimigo de Deus, ele faz uma rebelião contra Deus, como é que 2000 anos depois ele aparece lá no céu, conversando com Deus e submisso a Deus? Outra coisa, todos os versículos que os evangelhos trazem, se referindo a Lúcifer, eles são versículos que qualquer pessoa pode pegar o capítulo inteiro e vai ler que, na realidade, aqueles versículos se referiam ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro. Aqueles versículos não estão falando de nenhum inimigo de Deus. Essa história não é bíblica, essa história não tem lugar nenhum. Histórico e real. E depois, aquela figura de linguagem, Deus se refere ao rei de Tiro, ao rei da Babilônia, como pessoas que estavam numa situação como se fossem anjos no paraíso, e que caem do ponto de vista social histórico, e aquilo é tirado de contexto, e é criada uma figura de um Lúcifer e de um Satanás, que na nossa visão não existe. Ficcional. Exato, não existe. Então toda a base nas escrituras judaicas, quando é bem examinada, inclusive por aquilo que é citado nos evangelhos, faz com que qualquer pessoa que faça uma leitura objetiva compreenda por que nós não aceitamos, não temos essa dimensão de diabo, de Lúcifer, etc e tal. Agora, para ser... Todo judaísmo... A sua pergunta é excelente. Todo judaísmo não crê nessa história de um Lúcifer inimigo de Deus, etc e tal. Isso, se a pessoa tiver em mente inferno, eu vou fazer o bem para quê? Para não ir pro inferno. Eu vou acreditar em Deus para quê? Para não ser condenado. Eu vou honrar o pai e a mãe para ir pro paraíso. Dessa forma, as pessoas podem acabar se tornando comerciantes. São filhos da barganha. Perfeito. Comerciantes da fé. E elas acabam se relacionando com Deus e com a espiritualidade só para não ser condenado ou só para ser premiado. Por isso, não se fala, não é um assunto presente nas escrituras judaicas. Se Deus quiser... nesse livro, sim, tem uma parte onde eu falo da caverna de Marpelá, onde foram enterrados os patriarcas, e ali, na estrutura do assunto, existe sim uma indicação em relação à vida após a morte, etc e tal. Porém, é um assunto que é limitado para as pessoas que têm mais conhecimento, para que elas possam transmitir isso para as massas, de modo que as massas não se tornem comerciantes da fé. Eu amo Deus porque eu quero ir para o paraíso. São essas relações de causa e efeito que pervertem tudo, quando você estabelece essas consequências do tipo... eu vou fazer isso para que eu erre que é a religiosidade massificada hoje. Que é o que acontece.